O regime nazista ficou marcado na história por sua brutalidade e pelo uso de símbolos impactantes que reforçavam sua ideologia sombria. Mas você sabia que muitos desses ícones não foram criados por Hitler? Eles possuem origens surpreendentemente antigas e significados completamente diferentes do que você imagina. No vídeo de hoje você vai descobrir a verdadeira origem por trás dos símbolos nazistas. E fique até o final, porque a história por trás da suástica, o maior símbolo do Terceiro Reich, vai te deixar de queixo caído. Garanto que você nunca mais vai olhar para esse símbolo da mesma maneira. Antes de começar, estamos rumo à meta de 1 milhão de inscritos. Parece muito, mas com a sua ajuda, chegaremos lá. Se inscreva agora, deixe o like e faça parte dessa história. O gesto utilizado pelos nazistas. Um dos gestos mais emblemáticos associados ao nazismo é a saudação com o braço direito estendido, que se tornou uma imposição durante o período do Terceiro Reich. No entanto, assim como veremos ao longo do vídeo, muitos símbolos apropriados pelos nazistas, incluindo essa saudação, não foram invenções originais do regime de Hitler, mas sim práticas influenciadas por interpretações artísticas e idealizações históricas. Por muito tempo, especulou-se que esse gesto teria raízes na Roma antiga, sendo utilizado por soldados e cidadãos em reverência ao imperador. No entanto, não há registros históricos, textos ou representações artísticas autênticas da época que confirmem essa teoria. A ideia de que os romanos saudavam dessa maneira parece ter surgido muito depois, principalmente a partir da obra do pintor neoclássico francês Jacques-Louis David. Em 1784, ele retratou a cena do quadro O Juramento dos Horácios, no qual os personagens levantam os braços estendidos em um gesto solene de lealdade. Essa representação influenciou a cultura visual europeia, levando à crença errônea de que se tratava de um costume romano. Nos séculos XIX e XX, dramaturgos e artistas reforçaram ainda mais essa ideia. A saudação começou a aparecer em peças de teatro e pinturas que retratavam a Roma antiga. No cinema, a associação foi consolidada em 1914, quando o filme italiano Cabiria, roteirizado pelo nacionalista Gabriele D'Annunzio, apresentou o gesto como uma saudação romana. D'Annunzio, que tinha inclinações ultranacionalistas, passou a usar a saudação em seus próprios movimentos políticos, influenciando diretamente os fascistas italianos. Quando Benito Mussolini chegou ao poder em 1922, ele e seu Partido Nacional Fascista adotaram oficialmente a saudação como um símbolo de disciplina, unidade e lealdade ao regime. Esse gesto tornou-se amplamente utilizado na Itália fascista a partir de 1923, sendo incorporado em cerimônias e eventos políticos. O Partido Nazista, que observava e absorvia muitos elementos do fascismo italiano, começou a adotar a saudação aos poucos. No início, alguns membros usavam espontaneamente o gesto para saudar Hitler. No entanto, a aceitação da saudação não foi imediata dentro do movimento nazista. Muitos alemães viam o gesto como estrangeiro, uma importação italiana que não condizia com a tradição germânica. Para lidar com essa resistência, Rudolf Hess, braço direito de Hitler e vice-líder do partido, publicou um artigo em 1928 alegando que a saudação já era usada pelos nazistas desde 1921 e que era um gesto natural dentro do movimento fascista. Esse argumento histórico, apesar de incorreto, ajudou a legitimar o uso do gesto entre os seguidores do regime. Com a ascensão do nazismo ao poder em 1933, a saudação tornou-se obrigatória para membros do partido e funcionários do governo. Com o tempo, a exigência se estendeu a toda a população alemã, tornando-se um símbolo onipresente nas ruas, escolas e cerimônias oficiais do Terceiro Reich. A recusa em realizá-la podia ser interpretada como um ato de deslealdade e resultar em perseguições. Assim, um gesto criado por um pintor francês no século XVIII, reinterpretado por cineastas italianos no início do século XX e adotado pelo fascismo, acabou sendo transformado em um dos ícones mais marcantes da propaganda nazista. As runas da SS. A SS Schutzstaffel
criada e liderada por Heinrich Himmler, não era apenas uma força paramilitar do regime nazista, mas também um centro de promoção de ideologias pseudocientíficas baseadas em uma visão distorcida sobre raça ariana e também das tradições germânicas. Himmler, fascinado por mitologia, ocultismo e uma versão idealizada das culturas nórdicas, buscou incorporar esses elementos em vários aspectos do partido nazista, e um dos símbolos mais marcantes foi o uso de runas germânicas antigas, com o intuito de conectar a SS a lendas e mitos pagãos do norte da Europa. O símbolo rúnico mais emblemático associado à SS foi a Doppelte Siegrune, dupla Siegrune, uma versão estilizada da runa Sovilo, que originalmente representava o Sol e, por extensão, a luz e a energia vital. Essa runa foi reinterpretada pelo movimento Völkisch, um movimento nacionalista germânico do século XIX que preconizava a pureza racial e as raízes pagãs da cultura alemã. A runa foi transformada de seu significado original para simbolizar Sieg, vitória, dando origem à Siegrune, como era conhecida na ideologia nazista. Nos anos 1930, com a ascensão de Hitler e a consolidação do poder da SS, a necessidade de criar símbolos distintivos para o regime se tornou ainda mais premente. O design gráfico foi uma ferramenta crucial para estabelecer uma identidade visual que fosse tanto impactante quanto carregada de significado ideológico. Foi nesse contexto que o oficial da SS, Walter Heck, um designer gráfico de Bonn, decidiu modificar a Siegrune, criando a Doppelte Siegrune. Essa versão consistia em duas runas posicionadas lado a lado, formando um símbolo mais marcante, quase como raios de energia que emanavam poder e força. Em um jogo de palavras e significados, a Doppelte Siegrune acabou por representar tanto as letras SS, iniciais de Schutzstaffel, quanto a reinterpretação Völkisch da runa, que se tornou um grito de guerra sublimado: Vitória, vitória. Para os nazistas, o uso da Siegrune era uma reafirmação de sua crença na superioridade racial ariana e na vitória iminente do Reich, simbolizando uma luta constante e imbatível. O uso de runas não foi limitado à SS, mas foi um elemento central de sua propaganda e estética. Himmler acreditava profundamente na conexão mística entre as runas e a grandeza ancestral dos germânicos, adotando-as como símbolos sagrados para guiar os seguidores do regime nazista. O interesse de Himmler por ocultismo e tradições pagãs levou à fundação de institutos de pesquisa voltados para a exploração de mitos, lendas e símbolos ancestrais, com o intuito de reconstruir uma identidade germânica que se opusesse ao cristianismo e aos valores modernos. A Doppelte Siegrune tornou-se um símbolo de poder, superioridade e totalitarismo, sendo amplamente usada em uniformes, bandeiras, distintivos e outros materiais de propaganda da SS. Ela se tornaria um dos símbolos mais temidos do regime nazista, associada à brutalidade e ao controle totalitário imposto pela organização. Após a Segunda Guerra Mundial, o símbolo foi banido e passou a ser associado exclusivamente ao regime nazista e suas atrocidades. Entretanto, a utilização de runas e outros símbolos pagãos germânicos ainda continua presente em alguns grupos extremistas, que tentam resgatar essa simbologia em nome de uma ideia distorcida de nacionalismo e identidade racial. Vale ressaltar que, como veremos a seguir, as runas não foram os únicos emblemas utilizados pela SS. Está curtindo o conteúdo? Então comente, quero mais histórias, para mostrar seu apoio e ajudar no engajamento do canal. Seu feedback nos motiva a trazer mais vídeos como este. Aproveite para se inscrever, ativar o sininho das notificações e deixar seu like. Assim você não perde nenhuma novidade e ainda fortalece o nosso trabalho. Fez tudo isso? Então vamos continuar nossa jornada pela origem dos símbolos nazistas. O Totenkopf. O icônico símbolo Totenkopf, ou Caveira da Morte, também é muitas vezes associado à temida SS nazista, porém ele tem uma história que remonta muito antes do Terceiro Reich. Esse emblema,
marcado pela imagem de uma caveira geralmente acompanhada de ossos cruzados, já havia sido amplamente utilizado em contextos militares e heráldicos em diferentes épocas e países, muito antes de ser apropriado pelo nacionalsocialismo. A primeira aparição militar documentada do Totenkopf ocorreu no século XVIII, sob o reinado de Frederico, o Grande, da Prússia. Ele incorporou o símbolo aos uniformes de um regimento de hussardos de elite, uma unidade de cavalaria leve conhecida tanto por sua destreza em combate quanto por suas vestimentas distintas, que incluíam túnicas pretas e o emblema da caveira. Essa adoção simbolizava bravura e desafio diante da morte, valores essenciais para as tropas de cavalaria. No início do século XIX, outro estado alemão, Braunschweig ou Brunswick, também adotou a caveira da morte como parte da insígnia militar. Em 1809, um regimento de hussardos de uniforme preto exibindo o Totenkopf foi criado com um propósito específico: vingar a invasão napoleônica. Esses soldados participaram de importantes batalhas contra os franceses, incluindo a famosa Batalha de Waterloo, em 1815, ao lado das forças do Duque de Wellington. Ao longo do século XIX, com a unificação alemã e a criação do Império Alemão em 1871, o Totenkopf permaneceu presente nas forças militares, especialmente entre os chamados Hussardos da Cabeça da Morte, uma unidade de cavalaria prussiana de elite. A importância desse regimento era tamanha que membros da própria família imperial alemã chegaram a servir em suas fileiras. Durante a Primeira Guerra Mundial, 1914-1918, o emblema continuou sendo utilizado em diversas unidades do exército alemão, reforçando seu significado como um símbolo de determinação e resistência. Com o colapso do Império Alemão e o caos que se seguiu à derrota, grupos paramilitares nacionalistas conhecidos como Freikorps adotaram a caveira da morte em seus uniformes. Esses grupos, formados principalmente por veteranos de guerra, desempenharam um papel central nos confrontos contra os comunistas na Alemanha pós-guerra. Mesmo sob a República de Weimar, o Totenkopf não desapareceu. O 5º Regimento de Cavalaria, que manteve tradições da antiga cavalaria imperial, continuou a exibir o símbolo em seus uniformes. No entanto, foi nos primeiros anos do Partido Nazista que o emblema começou a ganhar um novo significado sombrio. No início da década de 1920, a Stabswache, unidade de guarda-costas de Hitler, adotou o Totenkopf como parte de sua identidade visual. Essa tropa mais tarde evoluiu para a Schutzstaffel, SS, a temida organização paramilitar nazista que manteve o símbolo em seus uniformes. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Caveira da Morte foi amplamente associada às divisões da SS, especialmente a divisão Totenkopf, composta por soldados que atuaram diretamente na administração dos campos de concentração nazistas. No entanto, o uso do Totenkopf durante a guerra não se limitou à SS. A tradição militar alemã levou à incorporação do símbolo também entre algumas unidades blindadas do exército regular, Wehrmacht, especialmente dentro das divisões Panzer, reforçando sua longa conexão com tropas de combate de elite. Embora a imagem da caveira tenha sido profundamente marcada pelo nazismo, o símbolo Totenkopf continua em uso em várias forças militares ao redor do mundo, sem qualquer relação com o nacionalsocialismo. No Reino Unido, o Regimento Real de Lanceiros do Exército Britânico mantém o lema Morte ou Glória, junto a uma caveira e ossos cruzados. A Força Aérea Real Britânica, por meio do Esquadrão 100, também emprega um emblema semelhante. Nos Estados Unidos, os batalhões de reconhecimento do Corpo de Fuzileiros Navais adotam a caveira como um símbolo de coragem, e a 30ª Divisão de Infantaria da Coreia do Sul usa um distintivo inspirado nesse ícone histórico. Assim, apesar de sua associação com o regime nazista, o Totenkopf possui um legado muito mais amplo, que atravessa séculos e fronteiras, simbolizando bravura, desafio e espírito de combate em diversas tradições militares ao redor do mundo. A águia, outro símbolo amplamente associado ao nazismo, é a Águia Imperial Alemã, conhecida como Reichsadler. Assim como outros emblemas apropriados pelo regime de Hitler, a águia nazista
foi uma distorção de um símbolo que há séculos representava poder e soberania na tradição germânica. O Reichsadler, que significa águia imperial, tem sua origem no Sacro Império Romano Germânico. No entanto, esse próprio império adotou a imagem da águia dos antigos romanos, que usavam a aquila como insígnia de suas legiões militares. Para os romanos, a águia era um símbolo de força, autoridade e unidade, atributos que o Sacro Império desejava incorporar à sua própria identidade. Durante a Idade Média, a águia imperial figurava nos brasões de diversas entidades germânicas. A Ordem dos Cavaleiros Teutônicos, uma poderosa ordem militar cristã, usava uma águia negra em seu escudo, representando sua conexão com o imperador. Mais tarde, entre 1466 e 1772, esse mesmo símbolo foi adotado pelo Estado da Prússia e se tornou a base do brasão do Reino da Prússia até a dissolução da monarquia alemã em 1918. Com o avanço do nacionalismo alemão no século XIX, a águia passou a ser cada vez mais associada à unidade do povo germânico. O Império Alemão, fundado em 1871 sob o comando do chanceler Otto von Bismarck e do Kaiser Guilherme I, oficializou a águia de uma única cabeça como emblema nacional. Mesmo após a Primeira Guerra Mundial e a queda da monarquia, a recém-formada República de Weimar manteve a águia como símbolo do Estado. A chegada de Adolf Hitler ao poder em 1933 levou a uma reformulação desse ícone histórico. Em 1935, o governo nazista oficializou uma nova versão do Reichsadler, estilizada e com uma suástica em suas garras. Esse modelo passou a ser amplamente utilizado em documentos oficiais, insígnias militares e até em monumentos públicos. Os nazistas criaram duas versões do símbolo. O Parteiadler, ou águia do partido, tinha a cabeça virada para o ombro esquerdo e representava o partido nazista, NSDAP. Já o Reichsadler nazista olhava para o ombro direito e simbolizava o Estado alemão. Essa diferenciação reforçava a ideia de que o partido e o governo estavam interligados, mas possuíam esferas distintas de atuação. Após a derrota da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, a águia nazista foi proibida e removida de qualquer uso oficial. No entanto, em 1950, a República Federal da Alemanha reintroduziu uma versão reformulada do Reichsadler, agora chamada de Bundesadler, Águia Federal. Esse novo design eliminava qualquer associação com o nazismo, mas preservava a herança histórica do símbolo. Hoje, a Águia Federal continua a figurar nos brasões do governo alemão, demonstrando que, apesar do uso distorcido pelos nazistas, a águia permanece como um dos ícones mais duradouros da identidade nacional da Alemanha. A origem da suástica nazista. Por último, mas também sendo o símbolo mais importante do Terceiro Reich, está a suástica. Curiosamente, esse símbolo ainda está presente em templos, estátuas e objetos religiosos, além de ser amplamente utilizado no dia a dia de muitas culturas orientais. No Ocidente, entretanto, a percepção sobre a suástica é drasticamente diferente devido à sua associação com o nazismo. Assim como outros símbolos citados no vídeo, a suástica tem origens muito anteriores à Segunda Guerra Mundial. Seu nome vem do sânscrito swastika, que significa condutor do bem-estar ou boa sorte. Esse símbolo remonta a milhares de anos e aparece em diversas civilizações ao longo da história. Na Índia, ele é sagrado no hinduísmo, no budismo e no jainismo, sempre representando prosperidade, harmonia e espiritualidade. No Japão, a suástica, conhecida como manji, pode ser vista em mapas, indicando a localização de templos budistas. Na Europa, a suástica também possuía um significado positivo muito antes de ser apropriada pelos nazistas. Na Alemanha, era chamada de Hakenkreuz, cruz-gancho, enquanto na Grécia Antiga e no Império Romano era associada a deuses como Zeus e Júpiter. Os vikings e germânicos viam o símbolo como uma representação de Thor e da proteção divina. Na América do Norte,
muitas tribos indígenas adotaram a suástica como um emblema de sorte e força. Os Navajos, Sious, Hopis e Passamaquoddis usavam esse símbolo em cerâmicas, tecidos e até em vestimentas de guerra. No início do século XX, a suástica aparecia em logotipos de empresas, era usada como amuleto e até integrava uniformes militares. A 45ª Divisão de Infantaria dos Estados Unidos, por exemplo, ostentava uma suástica em seu distintivo antes de removê-la durante a Segunda Guerra Mundial. Na Inglaterra, ainda é possível encontrar suásticas em edifícios históricos, como no prédio da prefeitura de Chelmsford. Obviamente, nenhuma delas tem relação com o nazismo, pois foram incorporadas à arquitetura muito antes da ascensão de Hitler. A apropriação do símbolo pelo nazismo foi um golpe de propaganda extremamente eficaz. Hitler não criou a suástica, mas a adaptou como a insígnia central de seu partido. Em 1925, após várias tentativas de identidade visual, ele definiu a versão que conhecemos hoje. Uma suástica preta inclinada em 45 graus dentro de um círculo branco sobre um fundo vermelho. As cores foram inspiradas na antiga bandeira do Império Alemão, enquanto o símbolo em si foi reinterpretado como um emblema da pureza racial ariana. Contudo, essa ideia não surgiu do nada. A suástica já vinha sendo usada por grupos nacionalistas na Alemanha e na Áustria desde o início do século XX. A Ordem dos Novos Templários, fundada em 1907, foi uma das primeiras a utilizar o símbolo com conotações raciais. Infelizmente, mesmo em apenas 2 décadas de uso pelo regime nazista, um símbolo milenar de boa sorte e espiritualidade foi irremediavelmente maculado. Até hoje, na maior parte do Ocidente, a suástica é vista exclusivamente como um ícone do terror nazista, e seu uso é proibido em diversos países. Embora existam diversas iniciativas para resgatar seu significado original, a profunda marca deixada pelo nazismo ainda impede que essa reabilitação ganhe força. É improvável que o mundo ocidental consiga dissociar a suástica de seu passado sombrio em um futuro próximo, apesar de sua longa e diversa história antes de Hitler. E aí, o que achou do vídeo? Você já conhecia a verdadeira origem dos símbolos nazistas? Deixe seu comentário, queremos saber a sua opinião. As guerras sempre deixam cicatrizes profundas, marcando a história com dor e destruição. E na Guerra do Vietnã não foi diferente. Que tal conferir 60 fotos impressionantes que revelam o horror desse conflito? O card já está na sua tela. Clique agora e mergulhe nessas histórias chocantes.